E aqueles que têm uma visão correta do reino de Deus sabem que, como o hino ministrou, um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em outro lugar. Amém. Você está entendendo? Até os meninos estavam cantando, parecia que um vai, não é nem 1000, era 2, né? 1000 noites. 1000 noites, né? Mas estava parecendo que era 2 quando eles cantavam. Mas olha, é uma verdade, querido. E por que muitas coisas acontecem? Por quê? Porque as pessoas começam a se encantar com aquilo que não é de Deus, e elas escolhem aquilo que não é de Deus. Mas Deus, Ele tem nos chamado, querido, a acordar. Muitas vezes pessoas, elas descartam o eterno por causa de algo momentâneo. E não é falta de conselho. Quantas vezes nós já chegamos e falamos: irmão, não é assim. Mas ele vai ter e faz. Pastor, se fosse o Senhor, eu assim, irmão, se fosse eu, não comprava. Mas ele vai e compra. Se fosse eu, escolhia isso, mas ele vai e escolhe o contrário. Ele não vai responder pela decisão dele. Graças a Deus eu vou responder pela minha. Então Deus, Ele tem nos chamado, querido, a colocar a nossa vida diante dele, a permitir que Ele possa nos julgar, permitir que Ele possa se mover dentro de cada um de nós de tal forma que a nossa boca não possa calar. Pedro, ele diz a seguinte: olha, você quer que eu te diga uma coisa? Eu já fiz muito contra o Senhor, já andei com o Senhor, já neguei a Jesus. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de negar Jesus. Mas agora eu quero que vocês entendam: eu não posso parar de falar daquele que me salvou. Na realidade, isso está falando de vida, querido. Está falando de vida. Está falando de vida. E Mateus fala que nós devemos discipular pessoas. E ele fala aos seus discípulos. E se você é discípulo, você vai ter um coração que busca falar do reino de Deus, falar das boas novas de Deus. Algumas vezes, para algumas pessoas, é tão irritante ouvir uma ministração, não é? Quantas vezes aqui na igreja, eu sei que teve pessoas que foram: cara, não estou suportando mais ouvir essa palavra. Mas olha, querido, nunca aconteceu isso comigo. Nunca aconteceu. Do mesmo jeito que eu nunca enjoei de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, isso refletiu na minha boca. Minha boca não se fecha para o Evangelho, não se fecha para as boas novas, porque a Bíblia fala que a boca vai falar do que o coração está cheio. Se você enche o seu coração através dos seus olhos dentro da palavra, através do seu coração tendo comunhão com Deus, através do seu ouvido ouvindo ministração, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você nunca vai se tornar uma pessoa que acha difícil de ficar uma hora numa cadeira dessa. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Porém, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Olha para mim e repete comigo: o inferno não é um lugar massa. Fala para mim assim, repete comigo: é um lugar de tormento. Olha para o teu irmão e fala: querido, tu imagina o inferno? O negócio não é bom, não. Pergunta para ele: tu quer ir para lá? De novo, pergunta para ele: tu quer ir para lá? De novo, fala assim: sim ou não? Fala assim comigo assim: ó, o caldo estava quente lá.
Fala assim comigo, naquele dia, aquele homem descobriu que o inferno não era bom. Pergunta para o teu irmão, fala assim, irmão, tu acha que o inferno é bom? Sim ou não? Tem alguém aqui que acha que o inferno é bom? Levanta a mão. Graças a Deus, Deus. Né? Olha para o teu irmão e fala